Meus queridos, nós estamos no 32º domingo do tempo comum e hoje a liturgia, de maneira geral, nos vem levar a refletir sobre a nossa entrega a Deus. Deus, Ele nos favorece com muitas e abundantes bênçãos, mas Deus espera também que nós ofertemos a Ele algo que nós temos de melhor. Então a liturgia de hoje, ela nos leva a compreender o que Deus espera da nossa oferta, né? O que Deus espera de nós. Por isso, a segunda leitura de hoje vai falar exatamente isso, do ato de se oferecer. Para nós nos perguntarmos: Padre, mas como eu vou saber o que Deus quer de mim? Para isso, nós somos convidados a olharmos para o modelo de ser humano, que é o próprio Deus que se fez homem, Jesus Cristo. O Pai enviou o seu Filho da eternidade para o tempo e o espaço, para vir ensinar como deve ser a entrega humana ao Pai. Jesus, ele estando em condição divina, ele se fez carne e se submeteu à entrega de cruz. Não bastando isso, essa humilhação, Jesus, ele entrou no santuário definitivo do céu e ofereceu-se a si mesmo como vítima. Então nós vemos na pessoa do Filho de Deus que se fez homem, tanto aquele que oferta, quanto aquele que é a vítima ofertada. É o que acontece em toda a missa. Jesus, na pessoa do sacerdote, ele oferta algo ao Pai, para o nosso benefício. E Jesus, ele também é a própria oferta a ser oferecida ao Pai. E ele nos ensina que nossa vida deve acontecer na nossa vida a mesma coisa. Nós devemos oferecer algo a Deus, e às vezes nós devemos ser a vítima a ser oferecida. Para entender bem isso na concretude da vida, a liturgia, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, nos mostra a figura de uma viúva. Temos a viúva da primeira leitura e a viúva do Evangelho. Para a gente entender um pouquinho, vamos entender o Evangelho por primeiro, né? Jesus, há 2 semanas atrás, estava em Jericó, passando por Jericó, rumo a Jerusalém. E no Evangelho de hoje, ele chega a Jerusalém. Ao chegar na cidade, Jesus exorta a grande multidão sobre os perigos da religião. Olha só: tomai cuidado com os doutores da lei. Quem eram esses doutores da lei? Ou também chamado mestres da lei, ou também chamado escribas. A palavra escriba no grego é gramateos, que significa o especialista na gramática, no texto. Então, os mestres da lei, doutores da lei ou escribas, eram os estudiosos da Escritura. E Jesus pede para a sua multidão, seus discípulos, tomar cuidado com estes. Por quê? Porque conheciam muito a palavra que falava de Deus, mas não conheciam e não eram íntimos do próprio Deus de quem falava. Isso é o grande risco que pode acontecer conosco, né? Falar de Deus, ouvir muito sobre Deus, mas ser pouco íntimo com Deus. Meus queridos, Deus, ele não quer mais, né? Aliás, a igreja não precisa mais de católicos para a estatística do IBGE. Por muito tempo nós vemos na igreja, por longos anos, aquela ilusão de contar a grande massa de pessoas pelas estatísticas. O que Deus espera agora de sua igreja é que sejam pessoas autênticas na intimidade.
Pode ser que nós caminhemos na igreja, mas nós não somos íntimos de Deus. Por isso que Jesus, lá na última ceia, no Evangelho de João, ele vai dizer assim: olha, meus discípulos, eu não quero mais vos tratar e vos chamar de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas agora eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que eu recebi do Pai. É esse relacionamento de intimidade que Deus espera de nós. Por isso, minha gente, a vida espiritual não pode se limitar apenas àquilo que nós realizamos aqui, embora seja o mais importante, seja o coroar da vida espiritual, não pode se limitar a isso, porque ninguém se torna íntimo de alguém convivendo com esse alguém ao menos uma vez por semana e 1 hora. E quando for missa comigo, 1h30. Ninguém, né? Quem namora aí sabe, né? Ai, padre, eu estou noivo, estou noiva, né? E aí, como está o relacionamento? Eu vejo meu noivo, minha noiva, 1 vez por ano. Não tem, não vai. E às vezes tem gente que quer enganar a si mesmo, dizendo ser temente a Deus, sem se relacionar com Deus. Olha só, a gente vem na igreja todos os domingos, e a gente sabe o quanto é difícil de viver o Evangelho, de ter intimidade com Deus. Agora é uma ilusão, eu rezo em casa, eu vivo minha fé. Mentira! É um desafio ser íntimo de Deus. Quem é casado aí, né? Quem é casado sabe, não é desafiador a vida conjugal, de intimidade conjugal? É também do relacionamento de Deus com Deus, também é desafiador, porque tem muitas coisas em nós que nos tiram de Deus, minha gente, né? E Jesus está falando assim: esses escribas falam de Deus, mas não são íntimos, amigos de Deus, né? Falam. E qual o sinal? O testemunho que eles dão. Só querem aparecer com roupas vistosas, querem sempre sair levando a melhor, né? Querem passar para os lugares primeiros, na frente dos outros. Isso é sinal de quem não é íntimo de Deus. A trapaça, né? É de quem não é íntimo de Deus. Porque pode falar bonito de Deus, mas na hora do testemunho, no dia a dia, não mostra essa intimidade. E uma outra coisa que é a pior, e olha, Jesus diz assim: por causa disso eles receberão a pior condenação. Por causa de quê? Porque esses escribas, eles devoram as casas das viúvas, né? Nós precisamos entender, no tempo bíblico, existem algumas categorias de pessoas na sociedade que eram totalmente sem voz e sem vez: as viúvas, os órfãos, as crianças, as mulheres de maneira geral, né? O que aconteciam com as viúvas, né? Era casado bonitinho, hora que o marido falecia, os bens deixados por ele não podiam ser conferido, administrado, entregue à mulher. Se tivesse filhos, homens, os filhos tomariam posse dos bens. Se não tivesse filhos descendentes homens, os bens seriam entregues para os parentes do marido. E a viúva? Nem te conto. A viúva que se vire. Acontece que tinham mulheres viúvas que não tinham descendência e também o esposo não tinha parentesco. Nessas mulheres, os escribas, os religiosos, eles colavam nelas, para que eles pudessem confiscar os bens das viúvas que não podiam ficar com elas. Olha só, isso é viver a religião? Isso é o fruto de falar de Deus? É disso que Jesus está falando. Por isso eles receberão a pior condenação. Olha só. E aí, agora o Evangelho muda o cenário, né? Jesus, ele entra dentro do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, na verdade, existiram 2 templos.
O primeiro foi construído por Salomão, né? 9, 8 séculos antes de Jesus, né? Só que depois que o povo de Judá foi levado escravo para a Babilônia destruiu o templo. Quando o povo voltou para casa, depois que a Babilônia faliu, o povo volta, aí o povo reconstrói um novo templo, né? E esse templo vai perdurar mais de 6 séculos, até os anos 70 da nossa era, no Império Romano, quando vai ser destruído, né? E é esse segundo templo que Jesus entrou. O templo era um suntuoso edifício, gigantesco, né? Quem vai lá em Jerusalém, já viram as muralhas do templo, né? As paredes onde judeus ficam assim, né? Hoje se chama de Muro das Lamentações, é uma parte do resquício desse gigante templo, né? Pode ver o Muro das Lamentações, tem tijolos gigantescos, né? Mas no templo de Jesus estava ainda em pé esse templo. Tinha compartimentos o templo. O último compartimento se chamava Santo dos Santos. Tinha uma cortina, ninguém entrava lá. Só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para oferecer um sacrifício de perdão pelos pecados, no dia da expiação. Lá tinha a caixa da Arca da Aliança, né? Depois tinha, antes dos Santos, o chamado Santo, né? Tinha o Santo e depois o Santo dos Santos. Mas tinham outros compartimentos também. Dentre os compartimentos tinha um que se chamava gasofilácia. Olha que nome bonito para você pôr no seu gato, né? Gasofilácia. O que era isso? O lecionário traduz do grego e chama este lugar de cofre, né? Ou tesouro do templo. Então tinha um espaço que se chamava tesouro do templo, né? Ou gasofilácia. O que tinha lá? Tinham vários cofres. Tinham 13 cofres diferentes. Os cofres tinham formatos de trombeta, parecia um chifre de carneiro, bem gigante. E cada um tinha uma inscrição. Cada um desses cofres devia ser colocada oferta para um tipo de sacrifício. Tinha o cofre para oferecer incenso, o cofre para oferecer aves, o cofre para pagar dízimos atrasados, tinha cofres próprios dos impostos para entrar no templo. Enfim, Jesus entra neste espaço do tesouro do templo e ele começa só a observar como as pessoas entregavam as ofertas. Olha só, Jesus estava diante do cofre das esmolas e observava de que jeito a multidão depositava suas moedas. Isso daqui a gente coloca na nossa vida hoje. Minha gente, Deus também está com os olhos fixos em nós, do jeito como nós temos entregue nossa vida. Nós podemos fazer muitas coisas, né? Sonegar impostos, desviar dinheiro, né? Trapaçar pessoas, mas a Deus ninguém engana. Jesus está a olhar também para nós. E aí ele vê neste lugar onde as pessoas estão entregando as moedas, o jeito. E ali entra uma viúva. E essa viúva tinha 2 moedas. Como é que Jesus soube disso? Porque tinha tipos de moedas e cada tipo de moeda fazia um barulho diferente ao cair nessa trombeta, nesse cofre que se chamava shofar, né? Pelo barulho, ele ouviu quantas moedas ela entregou. E ele soube qual moeda era, né? Como que o padre sabe tudo isso se no Evangelho não está escrito? Existe um texto que se chama Mishnah, que na verdade é uma coleção de textos de tradições judaicas. E nesses textos eles mostram como era essa questão de ofertas, né?
E aí essa mulher ofereceu uma moeda insignificante. Essa moeda não conseguiu pagar nem o imposto mínimo do templo, né? Tinha uma moeda que era uma moeda referente a um salário diário. Essa moeda se chamava denário, já deve ter escutado esse nome, ou dracma, tanto faz. Ora, o que é um denário? É o valor de um salário do dia. Quanto que está ganhando uma diarista hoje? 200 conto? Muito bem, 200 reais. Um denário. A moeda que essa mulher colocou era uma moeda chamada leptos. Sabe quanto valia? Valia 128 avos do denário. Pega o 200 contos que você ganha fazendo faxina, divide por 128. É o valor dessa moeda leptos. Quantos centavos dá isso? Né? Acho que não dá nem 10 centavos, né? Era essa moeda que essa mulher colocou. E aí Jesus observou que nos chofars mais caros estavam lá os ricos entregando quantias exorbitantes de ouro, de moeda. E Jesus virou para os discípulos e disse: a pobre viúva deu mais do que os outros, porque ela deu as 2 únicas moedas que ela tinha, e os outros deram o resto, a sobra. Minha gente, nós precisamos refletir se nós não estamos na personagem desses outros ricos. Nós temos entregue a Deus o que nós temos de melhor. E o que Deus quer de nós? 3 coisas. Primeira coisa, a questão do nosso relacionamento com o dinheiro. Deus também quer parte do que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho. Mas ninguém consegue pegar o dinheiro e jogar para o céu e São Miguel Arcanjo vai abraçar e levar para cima. De que jeito? Por meio da igreja. Foi para isso que Deus instituiu a igreja. Eu preciso refletir, primeiro ponto, se eu estou sendo fiel no dízimo e nas ofertas. O Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento vai falar das primícias, né? Lá no povo de Israel, quando eles tinham grandes plantações, né? Quando eles colhiam, eles tinham de tirar o dízimo, 10%, a 10ª parte, e tinham de levar ao templo de Jerusalém. Mas não se sabia se a colheita seguinte ia vingar, não se sabia se ia ter colheita, né? Não se sabia se ia crescer o que eles, porque quando colhiam imediatamente plantavam novamente, né? Ora, se viesse a seca, não ia florescer. Se viesse a tempestade, também não ia acontecer a colheita seguinte. E ainda assim Deus disse a eles: a primeira parte dessa colheita é minha. Sou eu quem faz germinar, sou eu quem faz crescer, e somente sob minha bênção pode-se colher. Confia. E o povo todo ia oferecer, no dia das ofertas das colheitas, a 10ª parte. Quantas vezes, minha gente, nós tiramos o que é de Deus por medo da escassez? Ora, você nunca vai deixar de ter dívida, nunca. Já teve algum dia na sua vida, um mês, que você não teve dívida? Talvez quando você era criança, né? Aliás, todo mundo fica com pressa para fazer 18 anos, né? A hora que faz 18 anos, todo mundo tem pressa para voltar. Não volta mais, né? Ora, honrar a Deus, confiar em Deus, né? No dinheiro, no dízimo. E aí a gente fala assim: mas padre, quanto que eu vou dar do que é meu? O Novo Testamento não impõe porcentagem, não impõe quantidade. A única coisa que Paulo diz: ofereça aquilo que esteja no seu coração, com generosidade.
mas seja justo, porque a Deus ninguém engana, né? Aí você ganha 5.000 reais por mês e entrega para Deus uma parte generosa do que você ganha, 5 reais. É justo? Você pode enganar a qualquer pessoa, a igreja não vai te cobrar de nada, mas a Deus ninguém engana. E aí entrega 5 reais de dízimo, e 1, 2, 3 vezes por mês vai lá no Outback Brasil comer uma costelinha com molho de barbecue que custa 300 reais. Ora, injustiça. Para quem? Para com Deus. Porque a igreja, minha gente, capengando ou não, ela vai chegar ao fim dos tempos. Nós entregando o dízimo ou não, é promessa de Deus. A questão é o meu relacionamento com os bens em relação a Deus. Como nós estamos? Por isso novembro é mês de conscientização do dízimo. Quem é dizimista, é tempo propício para você refletir. Você tem sido fiel? E Deus quer a primeira parte. Não deixe para deixar por último, que o diabo não vai te deixar entregar. É ou não é? É, porque vai ter uma conta a mais para pagar. Ora, para a gente refletir, quem já é dizimista. Agora, se você trabalha, tem renda, seja mensal, quinzenal, bimestral, semestral, Deus quer também uma parte do que é seu. Deixa Deus ser sócio dos seus negócios, da sua vida financeira e econômica. Deixa. O profeta Malaquias diz assim: olha, fazei a experiência do dízimo, diz o Senhor. Está lá no texto do profeta Malaquias, está lá na sua Bíblia. Fazei a experiência do dízimo para ver se eu não abro as comportas dos céus e não derramo bênçãos em abundância sobre vós. Está escrito na Bíblia, de maneira muito providente, nem digo coincidência. Essa liturgia fala da generosidade, bem nesse mês de novembro, que é o mês da conscientização do dízimo. Se você não é dizimista, faça a experiência para você ver como Deus, Ele manifesta fidelidade. Eu fui numa paróquia, já disse isso em outras missas, e eu fiquei meio surpreso, assustado assim, porque na hora do ofertório, a gente está preparando o altar, e as pessoas colocam as ofertas. Aí eu acabei de preparar tudo, fiz todo o rito, e ainda tinha uma multidão trazendo, porque lá todos vão ao cesto de ofertas, todos nessa paróquia. Eu não lembro onde que eu fui, foi esse mês aqui. E aí eu perguntei para o ministro, nossa, mas por que aqui todo mundo faz, é sempre desse jeito, que a gente fica de zóio já, E ele fala: o padre conscientizou a todos. Ninguém pode dizer eu não tenho nada a entregar, nem mesmo crianças. Todo mundo tem algo, nem que for uma moeda de 10 centavos ou de 5. Todo mundo tem algo a entregar. E aquele rito significa a entrega da minha semana, partilhando. Não é somente o dinheiro, mas é o valor teológico que aquilo representa. Outra coisa, segundo ponto, o que mais que Deus quer? Olha quanta coisa Deus quer. Você fica pedindo um monte de coisa para Deus, Ele vai te pedir 3 coisas hoje. Só a primeira já é cheio de desafio, que é a questão do dinheiro. A segunda coisa, Deus quer que você seja generoso também no seu tempo. Além do dinheiro, Deus quer um pedacinho do nosso tempo. Como eu disse, não tem jeito de ser amigo de Deus se eu não convivo com Ele. Eu vejo às vezes na pastoral, a gente sempre vê a turminha que está na frente, Então sempre os mesmos, não é? E por que são sempre os mesmos? Porque tem gente que não entrega seu tempo para Deus. Só sabe vir na celebração, e às vezes ainda fala: nossa, mas hoje está complicada a coisa. Pois é, Deus quer também você doando sua vida.
e exige esforço. Pega, por exemplo, o nosso ministério de música tocar belamente hoje, não é somente ir lá levantar e vir às 5 da manhã que o Boris chega, né? Olha, não, tem que ler a liturgia, escolher música, ensaiar, escutar músicas, preparar tempo. Deus quer tempo, né? Para vir celebrar a missa, você percebe quando o padre prepara a homilia ou quando não, dá para perceber muito bem, né? Precisa rezar, ler, estudar, escrever, preparar. Tempo. Todos aqui estão dispondo de tempo para Deus? É a pergunta. A vida de oração diária, trabalha 8 horas por dia, tem gente que faz hora extra ainda, 12, e não tem tempo para rezar uma Ave Maria. Tem alguma coisa errada. Terceiro ponto que Deus nos pede, também o nosso amor fraterno e mútuo. Deus quer que a gente se entregue um ao outro, na solidariedade. Começa lá em casa, sabe? Todo mundo dentro de casa tem suas incumbências. Geralmente quem mais sofre é a dona de casa, a mãe da casa, né? A mãe, né? Mas isso não quer dizer que você não pode doar um pouquinho em benefício dela. Às vezes vê a louça cheia, a pia cheia de louça, está todo mundo lá assistindo televisão, não pode se sensibilizar e ajudar a mãe da família? Injustiça. Deus quer solidariedade, comprometimento, união. Não quer dizer que isso não me cabe a fazer, que eu não posso contribuir, ajudar. 3 coisinhas Deus pede para nós. Bem difíceis, não? Bem difíceis. E nós vemos hoje essa primeira leitura, que é muito bonita, do livro dos Reis, a história de Elias, né? Elias viveu no reino do norte, o reino de Israel. Depois de Salomão, né, o povo de Deus se dividiu em 2, né? O reino do norte e o reino do sul. Acontece que a dinastia davídica, ou seja, os reis descendentes de Davi, ficaram lá no sul. Acontece que os sacerdotes que Deus instituiu da tribo de Levi, né, o sacerdócio verdadeiro, também ficou lá para baixo, porque o templo estava lá. Então o reino do norte começou a se perverter, inventando reis, inventando sacerdotes, uma confusão só. E Elias viveu num tempo de um rei chamado Acabe, né? O rei Acabe era um cara legal. O problema de Acabe, sabe quem era? Né? Geralmente quem é problema é cunhada e sogra, né? Mas para Acabe não, era a mulher. Ele foi se casar com uma mulher que não era descendente do povo de Israel. Ela era pagã, Jezabel, né? Esse nome você não põe nem em gato, que dá azar. Jezabel. E ela começou a trazer para o reino de Israel deuses falsos, os chamados Baals. Já deve ter escutado esse nome. Quando mexe com o que é de Deus, não dá certo. Não dá certo. Deus castigou Israel, mandou uma fome e mandou a sede, sem água, sem chuva e sem alimento. É nesse tempo, nesse período que Elias vai profetizar. E aí Elias estava andando e ele se encontrou com uma viúva, olha só, né? E ele pediu: eu quero água, me dê água, eu estou com fome, faça um pão para mim. E a viúva se desesperou. Por quê? Porque ela só tinha uma pequena porção de farinha e no jarro uma pequena porção de azeite. E ela disse a Elias: não tem mais comida em nenhum lugar. Eu vou amassar, misturar esse azeite com esse pão, com essa farinha, fazer um pão. Vou comer eu e meu filho e depois a gente vai esperar a morte, não tem mais o que fazer. Só que Elias diz assim: eu quero do seu pão. O que nós faríamos? Nós entregaríamos? A viúva entregou. E quando ela entregou a Elias
o pão feito, amassado, pronto. Porque Deus não quer coisa sem terminar, Ele quer coisa boa. Quando ela entregou o pão, primeiro a ele, a farinha nunca mais diminuiu. Nunca mais diminuiu na vasilha. E o azeite nunca mais abaixou no jarro. Até que veio a chuva e as colheitas. O que esse texto de Elias está tentando nos mostrar também? Que é preciso se arriscar muitas vezes, minha gente, em Deus. Às vezes Deus nos prova, né? Prova a nossa fé. Deus prova com situações. Por quê? Porque Ele quer ver até onde vai o nosso amor por Ele. E como nós temos amado a Deus. Você já viveu algumas experiências assim, que parece que tudo começa a dar errado? Não sei se você já viveu isso. Acontece alguma enfermidade, dali a pouco perde o emprego, dali a pouco acontece ali. Como você tem reagido diante disso? Pode ser Deus te provando, com generosidade, com intimidade com Deus. Que nós reflitamos e que a palavra de hoje nos ajude a sermos mais generosos com Deus, com o próximo, com a igreja. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho nessa palavra de hoje.